olhos, agora tento esquecer que existe um mundo lá fora. Eu e você temos todo o tempo que ainda vamos nos dar de chance. Pra que temer? Sinto uma calma agora. Não quero entender em suas mãos. Eu me acho e torço pras horas ficarem onde estão. Tic-tac, o tempo se arrasta quando estamos longe. Quero você, mas sei que temos todo o tempo que nos dermos de chance. Vamos viver. Te deixo ser quem me leva pra longe. Me deixa ser quem vai chamar teu nome quando amanhecer. Outra vez, outra vez, outra vez. Feche os olhos e agora tento esquecer que existe um mundo lá fora. Eu e você temos todo o tempo que ainda vamos nos dar de chance. Vamos viver. Te deixo ser quem me leva pra longe. Me deixa ser quem vai chamar teu nome quando amanhecer. Outra vez, outra vez, outra vez. Boa noite a todo mundo. Bom ver que todos os rostos estão de volta para a segunda parte da aula. Então, hoje nós começamos o nosso curso falando das sobrecargas. Fizemos uma breve revisão, falamos das sobrecargas dos átrios e dos ventrículos. E agora, na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre os bloqueios atrioventriculares. E aí, por fim, tem alguns eletrocardiogramas para a gente poder treinar e vai ter um tempo para poder responder eventuais dúvidas. Então, vamos em frente. Ok. Na primeira parte da aula, nós passamos rapidamente para relembrar o sistema de condução
elétrica. Mas para essa parte da aula, a análise desse sistema de condução é importantíssima. Isso porque o que nós vamos estudar agora são os distúrbios que acontecem nesse pedaço aqui, ó, que é a região do nó atrioventricular. Essa região é uma região de muita importância. Por quê? O impulso elétrico nasce nos átrios. Aí ele deve passar para os ventrículos. E percebam aqui nessa figura uma coisa muito interessante. Não tem nenhum outro local em que o impulso consegue normalmente passar do átrio para o ventrículo. O que eu estou querendo dizer para vocês? No coração normal, a única forma do impulso dos átrios passar para o ventrículo é pela região do nó AV. Tá? Existem doenças como a pré-excitação ventricular, em que existem curtos-circuitos. Mas no coração normal, tudo aqui em volta, olha, é fibrose, é tecido valvular, é um tecido que não permite a condução do estímulo elétrico. Então tem que existir a região do nó AV, para o impulso que nasce no ventrículo ir... para o impulso que nasce nos átrios ir para os ventrículos. E também não existe um sistema simples. Existe um sistema sofisticado para isso. Por quê? Olha só, eu vou, junto com vocês, imaginar como é que funciona a contração do coração. Primeiro, os átrios contraem, esvaziando, né, aquela fase final da diástole, em que os átrios esvaziam, enchem os ventrículos. Aí tem um determinado tempo, os ventrículos contraem. Então, esse tempo harmonioso entre a contração atrial e a contração ventricular só existe graças ao nó AV. Por quê? Eu já disse para vocês. O impulso nasce aqui com uma velocidade grande. Ele passa pelos dois átrios. A hora que chega no nó AV, é como se você estivesse numa estrada asfaltada e o asfalto acaba e você cai na areia, entendeu? Existe uma diminuição da velocidade. Cai quase 100 vezes a velocidade. Então o impulso vinha rápido. Chegou no nó AV, ele para. Passa devagar. Para que isso? Para dar tempo do átrio contrair. Acabando de passar pelo nó AV, ele vai para os ventrículos. E aí aproveita o melhor do enchimento diastólico. A preocupação é que essa região também pode sofrer alterações, que é o que a gente vai ver nessa aula, né? Que são os bloqueios atrioventriculares. E quando essa região tem alterações, podem aparecer desde algumas situações simples, que eu só observo, até nós hoje vamos ver na aula eletrocardiogramas que podem dar morte súbita. Quer dizer, a hora que eu vejo aquele eletrocardiograma, eu tenho que tomar uma conduta, porque senão aquele paciente pode morrer. Então, estudar essa região é uma coisa muito importante, e é o que nós vamos fazer nessa parte da aula. Então, mais uma vez, só para fixar, né? O impulso nasce no nó sinusal, despolariza os átrios, cai na região do nó AV, diminui a velocidade do impulso, cai nos ramos direito, esquerdo e vai para os ventrículos. Isso é uma foto de um sistema de condução dissecado, uma foto muito especial, mostrando aqui onde seria a região do nó sinusal e da parte que antecede os ramos. Esse é o ramo esquerdo, esse é o ramo direito. Essa região aqui em cima, antes de virar ramo esquerdo e ramo direito, nós chamamos de feixe de His. Guardem esse nome. Por quê? O nó AV, tá?
O nó atrioventricular também pode ser chamado nodo atrioventricular. Nós vamos chamar de nó AV, tá bom? A partir de agora. Então, o nó AV, junto com o feixe de His, é que vai ser acometido nesses bloqueios AV que nós vamos falar hoje. Só que existe uma diferença. Quando o problema está no nó AV, em geral, a gravidade é menor. Quando o problema do bloqueio está no feixe de His, a gravidade é maior. Então, só para vocês já irem entendendo que nessa aula de agora, a gente vai ver coisas no eletrocardiograma e vamos tentar imaginar como é que está acontecendo no coração. Tá? Então, esse é um desenho esquemático da mesma coisa. Então, olha só. Nó sinusal, feixes internodais, nó AV. Esse aqui seria o feixe de His. Então, é essa região que nós vamos estudar. Isso é só para demonstrar que isso tudo que nós vamos conversar, aonde que eu vou ver no eletrocardiograma? A gente não acabou de dizer que eu estou me preocupando da contração atrial até ir para o ventrículo? Então, no eletrocardiograma, é do início da onda P ao início do QRS, que é o que nós já falamos anteriormente, que é o intervalo PR. Então, quando eu vou estudar os bloqueios atrioventriculares, eu vou me preocupar de todo o eletrocardiograma com essa região, o intervalo PR, o começo da onda P para o começo do QRS. Então, vamos lá. Bloqueio atrioventricular do primeiro grau. BAV do primeiro grau. Bom, eu vou dizer 3 frases para vocês, tá? Porque, na verdade, eu já vou adiantar. Tem bloqueio AV do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. Cada um deles tem a sua frase, tá bom? Para ajudar vocês a lembrar. O bloqueio AV do primeiro grau, a frase é essa, ó. Todos os impulsos que se originaram aqui nos átrios passam para os ventrículos. Todos. Se são todos os impulsos, o nome BAV de primeiro grau não é muito correto, tá certo? Porque não existe um bloqueio. Na verdade, o que eu tenho no BAV do primeiro grau é um maior alentecimento da condução. Quer dizer, ela demora mais do que o normal. Mas todo o impulso nascido nos átrios desce para os ventrículos. Não existe bloqueio. O que existe é isso aqui, ó. Um alentecimento. Fica mais devagar a condução. Já no BAV do segundo grau, a frase é assim: nem todos os impulsos que nasceram nos átrios descem para os ventrículos, passam para os ventrículos. O que eu concluo? Algumas ondas P vão dar QRS. Mas eu devo encontrar nesse eletrocardiograma algumas ondas P que não conduzem para o QRS. Aí sim eu tenho um bloqueio verdadeiro. E o bloqueio do terceiro grau é nenhum impulso dos átrios passa para os ventrículos. Então gravem essa frase. BAV do primeiro grau. Todo o impulso passa. Não existe um bloqueio real. O nome não é muito correto. BAV do segundo grau. Alguns passam, outros não. BAV do terceiro grau. Nenhum impulso passa. Então olha só. Qualquer impulso gerado aqui nos átrios, no BAV do terceiro grau, não passa. Não passa. Existe uma desconexão do átrio com o ventrículo. Essa é a frase do BAV do terceiro grau. Mas vamos estudar cada um deles bem devagar. Então, BAV do primeiro grau. O BAV do primeiro grau, vendo aqui no eletrocardiograma, vamos analisar, ó, onda P, intervalo PR, QRS e T. O que eu encontro aqui? Outra onda P. Ela deu complexo QRS? Deu. O que eu vejo aqui? Outra onda P. Ou seja, todas as minhas ondas P acabaram depois
gerando complexos QRS. O que significa isso? O impulso que nasceu nos átrios, ele passou pelo NOAV. Mas por que é um BAV de primeiro grau? Porque esse tempo foi demorado demais. Nós falamos no eletrocardiograma normal que esse tempo tem que ser no máximo 200 milissegundos, que são 5 quadradinhos. Então eu tenho que calcular do começo da P para o começo do QRS e tem que ter no máximo 5 quadradinhos. Passou de 5 quadradinhos, significa que passou de 200 milissegundos, BAV do primeiro grau. Então, essa é uma figura esquemática. Olha só. O intervalo PR, que é medido do começo da onda P até o começo do QRS, mede no máximo 200 milissegundos ou 0,2 segundos. Se for maior que isso, BAV do primeiro grau. O eletrocardiograma, na verdade, o mesmo que nós vimos antes. Esse eletrocardiograma, vamos analisar juntos. Então, olha só, ó. Onda P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, e assim sucessivamente. Ou seja, todas as ondas P que eu identifiquei no eletrocardiograma desceram para os ventrículos, geraram QRS. A condução que nasceu nos átrios passou para o ventrículo. Então, se todo o impulso passa, BAV do primeiro grau. Por que é BAV do primeiro grau? Porque passou um pouco mais lento. Tem mais do que 5 quadradinhos. Só isso. Tá? Só isso. Em quem que isso pode acontecer? Isso pode acontecer em crianças, às vezes, porque elas têm um sistema nervoso autônomo parasimpático muito exacerbado. E o sistema nervoso autônomo parasimpático secreta acetilcolina no NOAV e deixa a condução mais lenta. Isso pode acontecer num adulto normal que está tomando alguns remédios que diminuem a condução AV. Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digoxina, diminui a condução AV. Aí você faz um eletrocardiograma e você vê que ele tornou a condução mais lenta. Isso pode acontecer com a idade. Então, eu estou avaliando um paciente que já tem idade e o sistema de condução elétrico do coração envelhece. Envelhecendo, fica mais lenta a condução e eu posso verificar esse BAV do primeiro grau. E qual é o cuidado que eu tenho que ter? Se eu estiver atendendo um paciente de 70 anos, que eu faço um eletrocardiograma, e vocês agora já sabem dar esse diagnóstico, tem BAV do primeiro grau. E eu pretendia dar para esse paciente um antipertensivo, né, que é um remédio para controlar a pressão, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu der um beta-bloqueador, eu posso piorar e esse paciente pode ficar com um bloqueio maior ainda. Então, talvez valesse mais a pena eu optar por outra classe de remédios. Então, você vê como a análise do eletrocardiograma influencia totalmente a prática. Tá? Muito bom. Bloqueio atrioventricular do segundo grau. Esse já é um bloqueio verdadeiro. Por quê? Porque vai, em algum momento, ter algum estímulo dos átrios que não passa para os ventrículos. É efetivamente bloqueado. Vamos ver o eletrocardiograma juntos. Olha só. Está circulado com um círculo vermelho a onda P. Depois tem um traço mostrando o intervalo PR e tem um QRS. Agora, e essa nova onda P que eu circulei aqui, olha? Cadê o QRS dela? Não tem. Na sequência, essa onda P gerou esse QRS. Com esse intervalo PR. Essa onda P gerou esse QRS. Agora, essa onda P aqui não tem. Então, o que eu vi neste eletrocardiograma? Vamos voltar, ó. P, QRS, T. P, não tem QRS. Então, nem todos os impulsos passaram para os ventrículos. P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, bloqueada.
Então, se algumas ondas atriais conseguiram passar e outras não, BAV do segundo grau. O fato é que o BAV do segundo grau pode se manifestar de várias formas. E nós vamos estudar cada uma delas aqui. Tá? Percebam que, neste exemplo que nós tínhamos dado anteriormente, este intervalo PR é menor do que esse. Este outro exemplo, vamos analisar a onda P. Olha só. P, QRST. P, QRST. P, QRST. P, não tem QRS. P, não tem QRS. Ou seja, alguns impulsos passaram, outros não. Eu sei que é um bloqueio AV do segundo grau. Mas será que tem diferença desse eletrocardiograma com o anterior? Tem uma diferença. Por quê? Nesse, o intervalo PR está constante. Mais uma utilidade para a lupa que vocês compraram. Vocês vão entender ao longo dessa aula que isso tem implicação. Esse outro eletrocardiograma aqui que nós vimos, olha, tá? Ele tem ondas P que passam e P que bloqueia. Mas o intervalo PR vai aumentando. Eu já vou contar para vocês que esse paciente pode ser liberado para ir para casa. Pode viajar? Pode viajar. Tem um problema mais importante? Não. Eu vou te explicar, mas não. Agora, esse outro paciente, que também tem algumas ondas P, que passam para os ventrículos, outras que não, mas que o intervalo PR é constante, tem que pôr marca-passo. Mas eu não posso ir para casa? Não. O senhor veio aqui no consultório, eu fiz um eletrocardiograma do senhor e eu determinei que isso que o senhor tem é perigoso. Vocês perceberam aqui, ó, que tem duas ondas P que não deram QRS? Ele pode ter 4, ele pode ter 5 ondas P, que vocês vão ver mais para frente. E o QRS é quem importa do ponto de vista de pressão arterial, débito cardíaco. Claro, quando eu vejo o complexo QRS, eu sei que o coração ativou, despolarizou e teve contração ventricular. Aqui só teve contração atrial. Qual é o débito cardíaco aqui? 0. Se continuar nisso aqui, o que acontece? Desmaio, morte súbita. Então esse paciente vai por marca-passo. Por um único detalhe. Esse, o PR ficou constante. E o outro ele aumentou. A gente vai estudar isso mais a fundo. Mas olha o poder de decisão que o eletrocardiograma pode ter. Este daqui é um outro eletrocardiograma que também vamos acompanhar. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Ó. P, QRST. P, não tem QRS. P, QRST. P, não tem QRS. O que está acontecendo aqui? Algumas ondas P passam, outras não. Então, todo mundo já entendeu que isso é um BAV do segundo grau. Uns passam, outros não. Qual a diferença deste eletrocardiograma para os outros que a gente estava vendo? Esse, um passa, um não passa. Um passa, um não passa. Existe uma proporção. Vocês percebem? Este eletro aqui, você vai ver mais para frente, nós chamamos de 2:1. A cada 2 batimentos atrás, um passa. Tem um outro significado. Então, eu assinalei ali uma onda P e ali a onda P bloqueada. Então, o círculo está em cima da onda P, que despolariza os ventrículos, e a flecha em cima da onda P bloqueada. Esse outro exemplo, vamos ver juntos. Olha só. P, QRST, P, não tem nada aqui, ó. P, QRST, P, P, P. P, QRST, P. Algumas ondas P passou o impulso pelo nó AV e deu complexo QRS. Outras não. BAV do segundo grau. Mas o que eu estou vendo nesse eletrocardiograma? Tem mais ondas bloqueadas do que ondas não bloqueadas. Esse é um BAV avançado. No círculo, uma onda P que despolarizou os ventrículos, quer dizer, conseguiu passar dos átomos para os ventrículos, e ó, seta em cima da onda P bloqueada. Seta, seta, e assim por diante. Então,
Vamos agora explicar cada um dos tipos, tá? BAV do primeiro grau, acabou. Acabou. Todo mundo entendeu. BAV do primeiro grau. Não existe um bloqueio efetivo. Só uma condução mais lenta. Encerrado o assunto. Agora nós acabamos de ver 4 exemplos de BAV do segundo grau. E eu passei eles com vocês um pouco mais rápido. Vamos agora detalhar, tá? Então, olha só. BAV do segundo grau, tipo 1. É aquele primeiro que a gente viu. O que acontece com ele? Uma dificuldade progressiva da passagem do impulso, até que uma hora bloqueia. Então, vamos ver esse eletrocardiograma juntos. Olha só. Eu tenho aquela onda P gerando o complexo QRS. Tá certo? A onda P seguinte também gera o complexo QRS. Entretanto, notem como a distância da onda P está maior do que a anterior. E essa outra onda também gera o QRS, mas a distância está maior ainda. E a próxima? Bloqueou. Então, se algumas ondas passaram para os ventrículos, né? E outras não, BAV do segundo grau. Então, vocês estão aqui diante do BAV do segundo grau, tipo 1. É o primeiro tipo que a gente vai aprender hoje. Qual é a característica desse eletrocardiograma? O intervalo PR, ele vai aumentando antes de bloquear. Antes de bloquear. Certo? Característica importantíssima. Prestem bem atenção aqui, olha. Depois do bloqueio, o primeiro complexo que inicia de novo a série imita o primeiro PR da série anterior. Eu vou repetir. Olha só. Eu venho aqui acompanhando até que bloqueia. O primeiro depois do bloqueio tem esse intervalo PR exatamente igual ao primeiro de séries anteriores. Tá? Então ele volta a ficar mais curto, olha. E aí ele vai de novo progressivamente aumentando. Quando esse aumento é progressivo, mas cada vez menor, nós temos o famoso Ventqueba. Tá? Então esse é o bloqueio AV de segundo grau, que também é chamado tipo 1, ou Mobitz 1, ou fenômeno de Ventqueba. Tá? Então, guardem esse eletrocardiograma aqui. Esse eletrocardiograma é perigoso? Não necessariamente. Pode acontecer em adultos jovens, pelo mesmo motivo do BAV do primeiro grau. Basta uma pessoa ser atleta e, portanto, ter um sistema nervoso autônomo parasimpático mais exacerbado, que ele pode ter esse eletro. Jovens, crianças, podem fazer Holter e ter esse eletro. Por que ele não é perigoso? Porque foi demonstrado que todo mundo que tem isso tem uma dificuldade de condução no nó AV e não lá no feixe de His. Vocês lembram da figura? Vocês lembram que uma coisa é o nó AV, a outra é o feixe de His? Eu fiz uma figura aqui bem grandona, tá vendo? Para ninguém esquecer. Quando o fenômeno está nessa... Vocês já tinham percebido que isso era o nó AV, né? Perfeito. Então, olha só. Sempre que o fenômeno está nessa porção aqui, ó, que isto é o nó AV, isso é o feixe de His, isso são os ramos, tá? Sempre que o fenômeno estiver acontecendo aqui, ele é de bom prognóstico, tá? Não evolui para o bloqueio total, não evolui para morte súbita. E foi determinado que esse tipo de eletrocardiograma que vocês acabaram de aprender, a lesão é mais alta, é lá no nó AV. Muito bom. Este é um eletrocardiograma para mostrar para a gente o que a gente acabou de ver. Então vamos lá, ó. Primeira seta mostra uma onda P conduzida. A próxima seta também mostra uma onda P conduzida. Entretanto, a distância do QRS está maior. Como é que eu chamo essa distância? Intervalo PR. A próxima, conduzida. E a próxima, bloqueada. Alguns impulsos passaram, outros não. BAV do segundo grau. Como é que está se comportando o intervalo PR? Ele está aumentando. Então, BAV do segundo grau, tipo 1. É esse aqui.
tá? Também chamado Mobitz 1, também chamado de Wenkeba, tá? E esse daqui, ó, não é o primeiro da série? O que eu contei para vocês? Que esse PR, esse espaço, é igual ao primeiro dessa série. Por que eu estou falando isso? Guarda a informação, vocês já vão entender por quê. Outro exemplo, olha só, esse aqui tem setinhas azuis também, para ficar didático. Está aumentando. A seta azul está ficando cada vez maior. Quem está franzindo a testa vai ver depois com a lupa. Vocês vão poder perceber que está ficando maior. Até que o que acontece aqui, olha, bloqueia. Então, bloqueio AV do segundo grau, tipo 1, porque está aumentando. Aqui, mais uma vez, olha só, vamos ver juntos P, QRST. P está mais distante, P bloqueou. Ó, tá vendo? Bloqueou. Aí P, QRST, P mais distante, bloqueou. Alguns impulsos que originaram-se nos átrios passaram, outros não, BAV do segundo grau. Como é que se comportou o intervalo PR? Ele foi crescendo? Tipo 1. Qual o significado clínico? Bom prognóstico. Tá? BAV do segundo grau, tipo 1. Muito bom. Vamos agora estudar o BAV do segundo grau, tipo 2. Tipo 2. Esse tipo 2, nesse meu desenho aqui esquemático, a lesão é mais baixa. Frequentemente é no RIS. O que significa isso? Ela é mais perigosa. Quando esse fecho aqui bloqueia, não sobra mais nada aqui para cima para recuperar o ritmo. Só sobra focos lá embaixo, no ventrículo, que são focos ruins. E aí acaba sendo um débito cardíaco ineficaz, dá desmaio, né? Dá aquela stroke Adams, que é aquela síncope. E aí o que vai acontecer? Risco de morte súbita. E qual que é a característica do Mobitz 2? Olhem só o esquema. Essa onda P gerou QRST. Essa onda P gerou QRST. Essa onda P também gerou o QRS e a onda T. E essa onda foi bloqueada. Então, como é que chama isso que eu estou vendo? Alguns impulsos passaram, outros não. BAV do segundo grau. É tipo 1, que eu já estudei com vocês, ou é o tipo 2? Não sei. Vamos ver como é que está o intervalo PR. Intervalo PR, ele está aumentando ou ele está constante? Quando está constante, eu chamo de tipo 2. E isso significa para mim que a lesão é baixa e é perigoso. Então, o bloqueio AV do segundo grau tipo 2 é a indicação de marca-passo. Porque daí, se esse paciente evoluir para um bloqueio total, o coração não fica sem foco. Ele pega o marca-passo e acaba salvando o batimento cardíaco. Tá? Porque senão ele pode bater muito fraco, pode bater muito devagar, pode bater a 30 por minuto, e um foco com um débito cardíaco muito ineficaz, 20 por minuto, ou nem bater, vai ter uma sistolia depois. Então, vamos ver esse eletrocardiograma juntos. Olha só. P, onda P, QRST. Onda P, QRST. Onda P, QRST. O que é isso? Onda P não conduzida. Alguns foram conduzidos, outros não. BAV do segundo grau. Como é que está se comportando o intervalo PR? Constante. Então eu chamo isso de BAV do segundo grau tipo 2, também chamado Mobitz 2. Qual é o significado clínico? Péssimo prognóstico. Indicação de marca-passo. Agora notem uma coisa aqui comigo, ó, que eu falei para vocês. Este aqui não é o primeiro complexo pós o bloqueio? É ou não é? É. O que eu disse para vocês? Que sempre depois do bloqueio, o primeiro complexo imita o PR. No Mobitz 2, isso também é verdade. Só que não faz diferença, porque todos estão iguais.
Então, olha, só para voltar aqui, olha só, esse aqui é o próximo QRS IP pós-bloqueio. Esse PR tem que ser igual ao primeiro da série, ali antes de bloquear. Só que no tipo 2, isso não tem tanta diferença, né? Por quê? Todos eles são iguais. Esse é igual, esse é igual, esse é igual, mas mesmo assim a regra vale, tá? Toda vez que tem um bloqueio, o primeiro da série imita o PR. Vamos ver esse eletrocardiograma juntos também, ó. PQRST, 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 P. Cadê aqui o QRS? Bloqueou, tá? Bloqueou. Pessoal, tomem muito cuidado e prestem muita atenção para não confundir isto que nós estamos vendo com uma extrasístole bloqueada. Vocês ainda não aprenderam extrasístole, mas anotem uma observação. Porque existe uma coisa chamada extrasístole, que eu vou falar para vocês o que é já, vocês já vão saber o que é. E aí, quando alguém vier dar aula de extrasístole, já vão saber. Então, na verdade, funciona assim, ó. O batimento cardíaco, vamos exemplificar, tá? Então, imagine que o batimento cardíaco segue um ritmo, tá? O que é extrasístole? É um batimento antecipado. Então, ele faz assim, ó. Quer dizer, vem antes daquele compasso que estava sendo mantido. Antes. Isso é uma extrasístole, tá? Se essa extrasístole vier aqui e for uma extrasístole atrial, vai dar uma onda P e for bloqueada, pode parecer esse eletrocardiograma. Rafael, por que você está falando isso? É só para complicar a nossa cabeça? Não. É porque extrasístole é frequente. Aí vocês vão estar na academia e vão olhar um eletrocardiograma de alguém que está lá com vocês, na esteira. E aí vocês vão falar, poxa, eu fiz o curso de eletro, deixa eu ver seu eletro. E vocês vão ver uma extrasístole bloqueada. E você vai falar, para tudo. Deita. Não, mas não deita, deita, chama a ambulância, chama o médico, pelo amor de Deus, você vai morrer. Não vão, você vai morrer. Então, assim, não precisa desesperar, entendeu? Calma, existem diagnósticos diferenciais. Extrasístole supraventricular bloqueada. Parece esse eletrocardiograma. Então, qual é a dica? Olha só, a extrasístole é um batimento antecipado. Esse aqui não, ó. Ele segue o mesmo ritmo, entendeu? A extrasístole, ele tinha que vir aqui bem antecipado, tá? Só para... Por quê? Porque isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria e rara, tá? Rara. Muito rara. Tem muita gente nesta sala que vai ter contato com o eletrocardiograma e talvez nunca veja um eletrocardiograma desse num consultório. É diferente de quem está num hospital, que você recebe milhares de pacientes. Ou até você recebe algum paciente com esse diagnóstico encaminhado para você tratar. Mas quando você tem um consultório e você segue só os seus pacientes, é possível que você passe a vida inteira e não veja. Porque esse tipo de diagnóstico é uma ocorrência mais rara, tá? Esse tipo 2. Muito bom. Então aqui, olha só, ondas P presentes e aqui uma onda P bloqueada, como nós já tínhamos falado. Outro exemplo, então mais uma vez, né? Olha lá, PQRST, PQRST, P bloqueada. Este próximo exemplo é o que eu falei para vocês que nós chamamos de BAV do segundo grau, tipo 2:1. Olha só, eu vou explicar para vocês. Teve uma vez que um professor de cardiologia falou assim para os residentes dele e para os alunos dele: eu quero que vocês vasculhem as pastas do hospital e me tragam um exemplo de BAV do primeiro grau, um exemplo de BAV do segundo grau tipo 1, e um exemplo de BAV de segundo grau tipo 2. Tá? Muito bom. Os alunos foram lá, acharam um BAV de primeiro grau. Aí levaram, ok. Acharam um BAV de segundo grau tipo 1, que é aquele que o PR vai aumentando. Levaram lá. Aí eles acharam esse eletro. Ó. O que os alunos interpretaram? Vamos ver junto. Eu tenho uma onda P, eu tenho um QRS e tenho uma P bloqueada. Aí eu tenho P, QRS, P bloqueada. P, QRS, P bloqueada. Ele falou,
Alguns impulsos estão passando, outros não. Então, é um BAV do segundo grau. Como é que estão os intervalos PRs? Sempre iguais. Então, o que eles falaram? Isso é um tipo 2. Só que você não pode fazer esse raciocínio, por causa daquela regra que eu expliquei para vocês. Depois do bloqueio, o primeiro PR sempre imita o anterior da série. Então, esse eletrocardiograma não dá para saber se é tipo 1 ou tipo 2. Para saber se é tipo 1 ou tipo 2, eu tenho que ter mais de um, eu tenho que ter 2, 3 ondas P que conduzam para um QRS e eu possa medir o intervalo PR. Vamos ver mais um exemplo. Olha só, ali é uma onda P que conduziu e aqui bloqueou. Aqui conduziu, aqui bloqueou. O que os alunos falaram? Se esse intervalo PR é igual a esse, tipo 2, não, está errado. Por quê? Porque depois do bloqueio, sempre vai imitar o primeiro da série, mesmo que esse eletro seja tipo 1. Tá? E como eu acabei de dizer para vocês que o tipo 2 é raro, provavelmente todos os elétrons que vocês encontrarem de BAV de segundo grau tipo 2 para 1 sejam tipo 1 mesmo. Tá? Provavelmente. Olha um outro exemplo, vamos ver juntos. Ó. P, QRST, P, bloqueada. P, QRST, P, bloqueada. Tá vendo? O que está acontecendo aqui? Um passa, um bloqueia. Um passa, um bloqueia. Como é que eu chamo isso? BAV do segundo grau, tipo 2 para 1. Aí alguém te pergunta, é tipo 1 ou é tipo 2? Não sei. Eu tenho que fazer um Holter para pegar 100.000 batimentos e pegar 2 ou 3 ou mais sucessivos. E aí eu meço o intervalo PR. Se for aumentando, é tipo 1. Se for constante, é tipo 2. Tá? Mas e se eu pudesse usar a estatística? É mais provável que seja tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. Tá? Muito bom. Aí nós temos a definição de um BAV avançado. O que é um BAV avançado? É quando, olha só, a condução está presente em menos da metade dos batimentos. Ou seja, eu pego aqui, por exemplo, olha só, ó. Esse aqui conduziu, este não. Este conduziu, este não, este não, este não. Tá certo? Quer dizer, quando eu tenho mais batimentos não conduzidos do que conduzidos, eu chamo de BAV avançado. A maior parte das vezes, isso acontece no tipo 2, né? Porque é um BAV mais grave esse. Tá? Então é um eletrocardiograma que também é indicativo de marca-passo. Mas nesse exemplo que eu dei aqui, ó, esse exemplo, dá para saber se é tipo 1 ou tipo 2? Também não. Ó. Por quê? Esse passou e se bloqueou. Passou, bloqueou. Passou, bloqueou. Eu não encontrei 2 que tivessem passado ao mesmo tempo, entendeu? Que tivessem na sequência para eu medir o intervalo PR. Então, olha só. Uma sucessão de ondas P bloqueadas. Tudo bem? Terminamos, calma, a gente vai rever, mas terminamos o bloqueio AV do segundo grau. Bloqueio AV do segundo grau tem 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, 2 para 1 e avançado. Certo? Bloqueio AV do terceiro grau. Qual que é a frase? Nenhum impulso passa para os ventrículos. Nenhum. Existe uma total desconexão átrio e ventricular. Eu vou primeiro passar por uma figura. Então, olha só. Olhem para essa figura. Tá? Isso é uma figura que mostra o nosso coração num corte frontal. E o que são esses pontos em amarelo? Esses pontos em amarelo são possíveis locais que podem desencadear o impulso cardíaco. Então vamos lá. Vou falar um pouco para vocês desse conceito. Quem é o lugar no nosso coração que nasce o impulso cardíaco? Qual é o lugar que nasce o impulso cardíaco? Não funciona, eu tenho vários outros focos que podem recuperar o estímulo cardíaco.
Tá certo? Eu tenho vários outros focos que podem recuperar. O que acontece no bloqueio AV total é que nenhum lugar aqui em cima consegue comandar. Porque não interessa o que acontece aqui, ó, não passa. Então eu vou ter que contar com algum foco aqui de baixo, da região ali baixa do feixe de His e dos ventrículos. Então, prestem bem atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Vamos supor que esse foco que está em azul agora, circulado em azul, recuperou o impulso do coração. Ele está bem perto do nó AV, não está? Vocês concordam com isso? Como ele está perto do nó AV, ele vai descer pelo sistema de condução. Vai dar um QRS estreito, olha só. Vou mostrar para vocês. Ó. Estreito, tá vendo? Tá? Estreito. Então, vamos analisar este eletrocardiograma, que é o que estava lá no primeiro exemplo. O que eu tenho aqui? Ó? Ondas P, ó. Tá vendo? Ó? Ondas P que continuam aparecendo no eletrocardiograma. Por que continuam? Porque o átrio continua funcionando. Só que alguma onda P gerou QRS? Não. Está totalmente desconectado, olha. A onda P, ela está aparecendo aleatoriamente. Então, da onde que vem esse QRS? Vem desse foco aqui, ó. Esse foco. Esse foco é que percebeu que nada mais vinha de comando ali dos átrios e ele falou, eu vou recuperar o batimento cardíaco. E começou a despolarizar. Tá? Então, vamos voltar para aquele exemplo aqui, só para vocês poderem acompanhar. O que eu vou mostrar aqui na seta são as ondas P. Nós dizemos, então, que elas estão dissociadas. O que acontece? É como se você pegasse o átrio e tirasse do coração. Só que como eu não tirei, como ele aparece lá, a minha máquina registra a ativação atrial. Isso é o átrio, isso é o átrio, isso é o átrio, isso é o átrio. Né? Vocês estão vendo que essa onda P não gerou QRS. Aí você fala, ah, Rafael, mas essa parece que gerou, não parece? Mas foi uma coincidência. Porque depois você vai acompanhando a onda P, olha só. Tá vendo? E ela cai em posições aleatórias. Por exemplo, aqui, ó, ela caiu no segmento ST. Tá? Bom, se a minha onda P não está gerando QRS, da onde que veio esse QRS? De algum local que recuperou o impulso. E qual é uma regra que é importante vocês saberem? Esse local que recupera o impulso tem sempre uma frequência cardíaca menor do que o sinusal. Então, se eu pegar e calcular a frequência cardíaca da onda P, né, eu calculo. Como é que eu calculo no eletrocardiograma a frequência? Você faz 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. Se eu fizer isso da onda P, vai dar aqui, por exemplo, 60, 70. Aí o cálculo do QRS vai dar 50, 40. O QRS tem que ser sempre menor. Deixa eu pôr de novo naquela figura aqui para explicar para vocês. Olha só, é uma regra, é uma lei do coração que o nó sinusal é o mais rápido do coração. É o mais rápido. Por isso que ele comanda. Aí o que vai acontecer? Se eu estou bloqueado, esse foco aqui que vai recuperar, que é o próximo aqui, ó, ele obrigatoriamente tem que ser mais devagar do que o nó sinusal. Então, quando eu venho aqui ver o eletrocardiograma, tá, que é esse aqui, eu posso contar a frequência aqui dos átrios. Ela vai ser maior do que a frequência dos ventrículos. Muito bom. Vamos ver slides. Olha só. Esse aqui. Então, vamos imaginar que nós estamos no pronto-socorro e chega um paciente dizendo, estou com mal-estar. Faz um eletrocardiograma e tá isso aqui para nós. Aí a gente vai lá e fala assim, acabamos de fazer o curso de eletrocardiograma. Sei tudo de eletrocardiograma. Aí você vem aqui e fala assim, primeiro de tudo, eu tenho que achar onda P, QRS-T. Aí eu venho aqui, olha, poxa, será que isso aqui é P? Olha a distância do QRS. E o que é isso aqui que não tinha no curso? O que é essa onda aqui? Ó? Vendo? Tem uma onda aqui que parece um M. Aí, não, aqui eu estou em casa. Ó. Aqui, ó. Olha lá, P, QRS, T. Aí, olha a distância dessa P. Quer dizer,
toda vez que vocês virem que alguma coisa não está certa, tenta identificar uma onda P e marca ela. Então, olha lá, acho que aquilo é uma onda P. Aquilo também. Aí vocês podem marcar isso com um papel, por exemplo, olha, e vocês vão trazendo, ó, bate aqui, tá vendo? Essa mesma distância, olha. Então, olha o que aconteceu. A onda P caiu aqui, caiu depois da onda T, caiu num lugar até mais ou menos correto, aqui caiu dentro do QRS. Então, o que eu estou percebendo com esse eletrocardiograma? A onda P não tem nada a ver com o complexo QRS. Que doença que me causa isso? Bloqueio AV total. E para confirmar que é um bloqueio AV total, calcula a frequência da P aqui. Deu 65. Calcula do QRS. Deu 30. Ah, então realmente, eu estou diante de um bloqueio AV total. Bloqueio AV total. Tá? E ali, ó, seguindo. Tá? É a mesma medida. Olha que interessante. Olha todos os lugares que a onda P caíram nesse eletrocardiograma. Esse outro eletrocardiograma que nós já vimos, ele é um pouco mais confuso, porque a onda P é pequena, mas olha só, vamos todos juntos aqui, ó. Olha a P depois da T, olha a P aqui, olha a P numa posição quase normal, aí P aqui, quer dizer, está aleatório. A onda P parece que não tem nada a ver com o QRS. Bloqueio AV total. Bloqueou, acabou. E por que o bloqueio AV total é perigoso? O bloqueio AV total é perigoso? Muito. Tem que pôr marca-passo? Sim. Isso aqui dá risco de morte súbita? Dá risco de morte súbita. Por quê? Porque o dia que esse foco cansar ou não sustentar, a sistolia, parada cardíaca. Morte. Então, a hora que eu faço esse diagnóstico, eu tenho que indicar um marca-passo. Vamos ver um outro exemplo. Ó. Vamos ver juntos esse aqui também. Ó. Olha só. Isso aqui é uma onda P. Olha, ó, o eletrocardiograma é um exame que vocês têm que ver com calma, com bastante atenção. Por quê? Porque se a gente for ver rápido o eletrocardiograma, você vai perder detalhes, entendeu? Então, olha só o que acontece aqui. Eu acho que isso é uma onda P. E eu acho que aqui tem um PR bem grande, ó. E isso é uma onda T. Tudo bem. Eu posso ter feito essa minha opinião. Mas olha que eu continuo vendo. Por que o PR aqui ficou menor? E aqui era grande. Aí, percebam a próxima onda T. Olha essa onda T do batimento seguinte. Está vendo que ela está diferente dessa? Essa está apiculada. Essa não. O que está acontecendo? Olha uma onda P caindo aqui, ó. Dentro do segmento ST. Então, bloqueio AV total. Dissociados. Eu vou dar uma dica. Toda vez que o eletro estiver muito confuso, e vocês acharam que é um bloqueio AV total, pega o pulso do paciente, que vai estar bradicárdico. Essa é uma boa dica. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava fazendo cardiologia, nós prestamos atendimento a todos os departamentos do hospital. E tem um departamento, que eu não vou dizer qual é, que falou assim: queremos uma avaliação do cardiologista. Urgente. Pô, mas o que aconteceu? Não sei, mas o eletro não está certo. A gente falou, a indicação absoluta, né? O eletrocardiograma não está certo. Vamos lá. Chegamos no local. O que aconteceu? Olha, essa paciente aqui caiu, veio aqui no pronto-socorro, quebrou a perna e a gente tem que operar, né? Eu tenho que operar. Pelo fato de eu ter que operar, eu fiz o eletrocardiograma como pré-operatório. Por quê? Porque está no protocolo, tem que ter um eletro para operar. Só que quando eu fiz o eletro está alterado. Porque eu estudei eletro para fazer a prova de residência. Eu sei que não está certo. Aí quando a gente viu o eletrocardiograma, era um bloqueio AV total. Quer dizer, ela tinha feito um bloqueio AV total, tinha feito baixo débito cardíaco, desmaiou e quebrou a perna. E graças a Deus ela não morreu. Ela só desmaiou e acordou, só que com a perna quebrada. Aí a hora que a gente falou, puxa, mas é um bloqueio AV total, né? Isso aqui tem que pôr marca-passo agora. Aí ele falou assim, falei que não estava certo o eletrocardiograma?
Aí a gente falou assim, puxa, mas o QRS era assim, no eletrocardiograma inteiro tinha um QRS aqui, outro aqui. Aí falou, a frequência deve estar de 10 batimentos por minuto. Ah, não, mas aí você está pedindo demais também, né? Então, assim, muito legal. Quer dizer, é uma aplicação prática, independente de quem está fazendo o curso, às vezes para prestar uma prova de residência, às vezes prestar o R3, isso é muito legal. Eu também não sei ver nada de ultrassom, entendeu? Nem de tomografia. Cada um tem a sua especialidade. Agora, para quem talvez não vai lidar com eletrocardiograma para sempre, é muito importante vocês lembrarem sempre do padrão normal. O que estiver fugindo do normal, está certíssimo. Tem que chamar um especialista ou alguém para dar uma olhada e tal. E para quem for seguir alguma especialidade que vai usar o eletrocardiograma todos os dias, vai cada vez mais sedimentar, né? Então, bloqueio AV total. E aqui, mais um exemplo. Então, olha só. Onda P, onda P, onda P. Percebam como... Olha que interessante esse eletrocardiograma, olha. Ó. Eu comecei a ver aqui. Aqui fica bem claro, né? Esse eletrocardiograma está bem didático para mostrar isso aqui. Ó. Olha só a frequência da onda atrial. Tá vendo que a frequência está boa, né? Agora, olha a frequência da onda ventricular. Ó. Uma aqui, outra aqui, olha. Está muito bradicárdico. Se a gente for calcular, 5, 10, 15, 20, 25, 30, mais de 30 é menos de 50 batimentos por minuto. Então, está bem bradicárdico. E o átrio bom. E olha que interessante como o átrio acaba caindo em qualquer lugar e deforma o QRS. Olha essa onda aqui, ó. Olha só, ele cai dentro do QRS, ó. Mudou o QRS que estava desse jeito, tá vendo? Então, olhem com bastante atenção o eletrocardiograma para poder ver. Eu vou mostrar um exemplo agora de uma situação bem mais perigosa. O foco que recuperou é esse aqui, ó. Também é um bloqueio AV total. Total. Só que o foco antes que era aqui, ele tinha como passar pelo sistema de condução elétrica e dava um QRS estreito. Olha onde está o foco que recuperou agora. Bem distante. Ele vai dar um QRS largo, como esse aqui, ó. Toda vez que vocês virem um eletrocardiograma de BAV total, o QRS está largo, é o paciente prioritário para vocês. Não percam tempo. Vai desencadear logo o marca-passo, porque esse tipo de escape que nós chamamos é um escape fraco. Ele dá um débito cardíaco muitas vezes insuficiente. E esse paciente tem mais risco de morte súbita, né? Olha esse eletrocardiograma. Olha esse eletrocardiograma. Olha isso aqui, ó. Esse é daquela senhorinha lá que quebrou a pedra, tá vendo? Tinha 15 de frequência cardíaca, olha só. P, tá vendo? Olha, só onda P. Olha quantos complexos QRS tem. Um aqui e um aqui. Quando vocês estiverem diante de um eletrocardiograma desses, também não fiquem empolgados em querer sair mostrando para todo mundo. Vai cuidar primeiro dela lá, passo, marca passo. Aí você pega alguns eletrocardiogramas desses de 12 derivações, D2 longo. Não pode, né? Fez diagnóstico logo, pelo amor de Deus, trata. O pessoal também, né? Não pode esquecer, isso é muito perigoso. Bom, e agora nós vamos ver alguns traçados, tá? Então agora vamos ver alguns traçados, tirar algumas dúvidas, só para relembrar um pouco o que nós vimos nas duas aulas de hoje. Então vamos lá. Eletrocardiograma de 12 derivações não é mais um exame para vocês que é um exame estranho, desconhecido. Vocês já estão bastante familiarizados com o eletrocardiograma. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Aqui embaixo, D2 longo. Como é que a gente começa a ver o eletrocardiograma? D2. Passo o olho em D2. Primeira coisa que eu vejo, as ondas P. Se todas as ondas P são seguidas de QRS e T, e são, ó, tá vendo? Ó, todas as ondas P são seguidas. Aí eu aproveito o D2 para analisar meus intervalos. Então, eu posso ver se está regular. Eu posso contar a frequência cardíaca, 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. Né? Eu posso aproveitar aqui e ver como que está o intervalo. O PR tem que estar entre 3 e 5 quadradinhos. O QRS menor do que 3 quadradinhos, 2,5 quadradinhos. Onda P. A duração está normal, mas a amplitude está um pouco alta aqui. Amplitude alta, eu lembro de sobrecarga do átrio direito. Né? Ela está até um pouco pontiaguda.
E eu lembro que a sobrecarga do átrio direito desvia o eixo para a direita. Então, para o eixo desviar para a direita, D1 positivo, AVF positivo com AVL negativo. Então, sobrecarga atrial direita. Esse outro eletrocardiograma, nós acabamos de ver. Vamos identificar, ó, P, QRST, P, QRST, P, QRST, P. Alguns impulsos passam, outros não. Estou diante de um bloqueio AV do segundo grau. É tipo 1 ou é tipo 2? Eu analiso o PR. Ele está constante? Está constante. Bloqueio AV do segundo grau tipo 2. Próximo eletrocardiograma. P, QRS, uma onda P, meio apiculada, está estranho. Aqui tem uma P. Chama atenção. Essa P está perto do QRS. Essa P está longe. Que estranho, não era para acontecer isso. Essa P está longe de novo. Tem uma P caindo no meio do segmento ST. Está muito errado esse elétron. A impressão que me dá é que está dissociado. Bloqueio AV total. Então, olha só. P, 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 quer dizer, dissociado, bloqueio AV total. Que nós acabamos de ver. Eletrocardiograma em que eu não tenho D2 longo, mas a hora que eu começo a olhar o eletro, eu acho estranho. D1 está negativo e D1 normalmente é positivo, porque o eixo normal é D1 positivo, AVF positivo. D1 está negativo é porque passou de 90 graus. O que desvia o eixo para a direita é sobrecarga do ventrículo direito. Quando o ventrículo direito cresce, aumenta o R aqui em V1 e aumenta o S em V6. Então eu estou diante de uma sobrecarga do ventrículo direito. Eu vejo aqui P's seguidas de QRS e uma P bloqueada. Alguns impulsos passam, outros não. BAV do segundo grau. Meço o intervalo PR. Está constante, BAV do segundo grau, tipo 2. Eu começo a ver o meu eletrocardiograma, P seguidas de QRST, até que uma P está bloqueada. P, QRST, P bloqueada. Alguns passam, outros não. BAV do segundo grau. Meço o intervalo PR. É gritante, né? O quanto ele aumenta. Então, BAV do segundo grau, tipo 1. Eu passo o olho no eletrocardiograma, o eixo não me chama atenção, mas a amplitude aqui está muito grande. Então, parece um eletro normal. A amplitude está muito alta. Lembra a sobrecarga ventricular esquerda. Vamos lembrar os critérios de Hohenhilde dos pontos. 4 pontos, provável sobrecarga ventricular esquerda. 5 pontos, tem sobrecarga ventricular esquerda. O que vale 3 pontos? Qualquer onda aqui, ó, maior do que 20. Ou aqui, SV1, V2, RV5, V6 maior que 30. 3 pontos. O que mais vale 3 pontos? Índice de Morris, que aqui não tem. Strain, se não estiver tomando digital. O que vale 2 pontos? Desvio do eixo além de menos 30. O que vale 1 ponto? Tempo de ativação ventricular maior do que 40 milissegundos e a duração do QRS maior do que 100 milissegundos. Eletrocardiograma de sobrecarga ventricular esquerda. Aqui só para relembrar alguns critérios do Hohenhilde, olha. Strain do ventrículo esquerdo. Né? Amplitude bem aumentada. QRS. Eu estou vendo que o QRS está distante um do outro. Eu fico esperto, hein? Porque está bradicárdico. Vamos procurar onda P. P. Aqui parece uma P normal, mas aqui está bloqueada. Aqui parece normal, aqui está bloqueada, mas aqui está mais distante que aqui. Aqui onda P caiu, está muito estranho. Dissociação, bloqueio AV total. Como é que está o QRS? Largo ou estreito? Largo, perigoso. O escape está baixo. Marca passo, na hora. Né? Mais um eletrocardiograma que parece normal. D1 positivo, AVF positivo, eixo entre 0 e 90 graus. O que me chama a atenção? A onda P um pouco larga, tem índice de Morris e tem ondas com amplitude bem longas e uma T invertida em V6. Então, ele tem índice de Morris, 3 pontos no Hohenhilde, strain, 3 pontos no Hohenhilde, aqui maior do que 30 milissegundos, 3 pontos no Hohenhilde, sobrecarga ventricular esquerda, indiscutível. E esse aqui? Um QRS lá, outro aqui. BAV total. Dissociação completa. Frequência dos átrios, boa. Frequência dos ventrículos, extremamente bradicárdica.
Esse eletrocardiograma, mais uma vez, parece um eletrocardiograma normal. Olha só, eixo, positivo em D1, positivo em F, entre 0 e 90 graus. O que chama atenção para mim? Amplitude muito aumentada, strain, sobrecarga ventricular esquerda. Esse daqui, D1 negativo, não é normal. Normal é D1 positivo. D1 negativo significa que passou de 90 graus, desviou para a direita, a VF positivo. Então eu lembro de sobrecarga ventricular direita. Avalie o V1. Para ser sobrecarga ventricular direita, tem que estar positivo em V1. Está positivo em V1. Não só está positivo, como tem o que eu falei para vocês. QR. QR ou R puro, sobrecarga ventricular direita grave. Importante. Eisenmenger. Ondas P seguidas de QRST até que uma P bloqueada. Aqui tinha outra P bloqueada. Então, alguns impulsos passam, outros não. BAV do segundo grau. Como é que está o PR? Ele está aumentando? Tá. Ele aumenta progressivamente. BAV do segundo grau tipo 1. Perigoso? Pode ser que não. Pode ser só uma manifestação vagal. Então não há problema, não tem que pôr marca-passo. Mais uma vez, negativo em D1, passou de menos 90 com a VF positivo. A onda R, que aumentou aqui, olha, predominantemente positivo. S aqui, sobrecarga do ventrículo direito. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse aqui, só para a gente então já se aproximar da nossa finalização. Toda onda P tem complexo QRS. Toda. Então todos os impulsos passam. Todos. Qual a única diferença? Está muito largo o intervalo PR. Quanto que é muito largo? Maior do que 5 quadradinhos. Diagnóstico, bloqueio AV do primeiro grau. A gente encerra a parte teórica. Vamos deixar esse final, que é o combinado, para quem tiver alguma outra colocação ou alguma dúvida. Tem alguém que queira falar alguma coisa? Alguma pergunta? Olha, quem quiser pensar depois e fazer perguntas posteriormente, pode fazer a pergunta por e-mail, pode fazer a pergunta pelo chat. Então, não precisa necessariamente... Não é que não perguntou agora, não vai perguntar nunca mais. Pode perguntar depois. Tudo ok? Então, boa noite para todo mundo e até a próxima aula.